Quando lhe perguntam qual é o maior órgão do corpo humano, o que é que responde? Sabe? A resposta está mesmo à frente dos seus olhos. É a pele. A pele cobre-nos dos pés à cabeça. É o maior órgão do corpo humano. Mede quase 2 metros quadrados e pesa aproximadamente 4 quilos. É um órgão essencial para a sobrevivência humana, já que atua como barreira protetora contra agentes do meio ambiente, como bactérias ou vírus, sendo também responsável por funções essenciais como a regulação térmica ou as funções sensoriais. O tato, a pressão, o frio, o calor, a dor. Além disso, a pele tem ainda uma função excretora de substâncias que necessitam de ser eliminadas pelo organismo. Ainda assim, continua a ser um dos órgãos mais esquecidos quando se fala de saúde. No verão, este órgão enfrenta as temperaturas elevadas, a transpiração excessiva e a maior exposição solar. No inverno, sofre com o frio e com os ambientes aquecidos. E no meio destas mudanças, muitos portugueses continuam a cometer erros nos cuidados diários com a pele. Segundo uma publicação feita na página do Hospital CUF, cada tipo de pele exige cuidados específicos. No entanto, algumas rotinas e produtos são universais. Todas as pessoas queriam ter um tipo de pele que não fosse nem muito seca, nem muito oleosa. Queriam ter uma pele perfeita, radiante, mas infelizmente não dá para escolher. Como é que é o seu tipo de pele? É oleosa, seca ou sensível? Quer tenha qualquer um deste tipo de pele, há cuidados que devem ser tidos em conta. Deve manter a hidratação. Qualquer tipo de pele precisa da aplicação diária de um hidratante, que deve ser direcionado às características de cada pessoa, desde os que tratam a acne aos anti-rugas. Deve aplicar protetor solar todos os dias, mesmo quando está frio ou o sol está escondido. Normalmente, alguns cremes hidratantes já incluem protetor solar, mas é aconselhável usar um protetor específico se a pessoa estiver muito exposta à radiação solar. Deve lavar a pele do rosto todos os dias, mas não demasiadas vezes para não secar. Nunca se deve deitar com maquilhagem, mesmo que o cansaço seja grande. E não deve fumar. Além de outros conhecidos malefícios do tabaco, este é um hábito que pode envelhecer, secar e tornar a pele amarelada. Ainda, segundo uma notícia divulgada pela RTP, Portugal registra por ano mais de 13 mil novos casos de cancro de pele e cerca de 1.500 são melanomas, os mais perigosos e agressivos. Por isso, todo o cuidado é pouco. E você, como é que tem cuidado do maior órgão do seu corpo? Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família, com o tema hoje sobre a pele. Você acompanhou aí na matéria alguns detalhes que talvez você desconhecia, né? Como, por exemplo, a pele pesar 4 quilos, né? Aproximadamente 4 quilos. É o maior órgão do corpo humano. Você sabia que a pele serve para proteção, regulação da temperatura, sensibilidade? Nós vamos falar desses pontos hoje. Temos aqui vários especialistas no programa que vão explicar ao pormenor, para que você aí do outro lado possa tirar todas as suas dúvidas, estar bem informado a respeito também dos cuidados com a saúde da sua pele, porque não é porque é um órgão externo que não precisa ser cuidado. Eu tenho aqui nos estúdios o doutor Alexandre, ele é médico dermatologista, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer em revê-lo, né? 2 anos depois nós recebemos o senhor aqui com muito prazer. Obrigado, prazer é meu. E é isso mesmo, né? Tem que se ter muito cuidado com a pele, a saúde da pele é importante para o bem-estar da pessoa. Sim, de facto a saúde da pele é muito importante para a saúde e para o bem-estar da pessoa. E a própria pele também reflete muitas vezes a saúde interna, não é? Não só a própria pele pode ter doenças específicas do órgão, Sim. como muitas vezes pode refletir doenças internas que depois vão também se manifestar na pele, em que a pele até pode, por vezes, ser útil no diagnóstico dessas condições mais gerais, como doenças do fígado ou doenças renais, em que se pode manifestar a nível de pele, por alterações da cor, manchas, prurido, não é? O vulgarmente chamado comichão,
em que a pele realmente é um reflexo também da nossa saúde geral, daí a importância da pele. Estar atento aos sinais, né, doutor? Porque uma vez que a pele ela saia do normal, então há de se ter uma atenção especial. Vamos falar também sobre os tipos de pele, né? Pele normal, pele seca, pele oleosa, pele mista, os diferentes tipos de pele, os cuidados, a higiene, as doenças de pele, o envelhecimento da pele. Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje. Divulgue já para todos que o debate público está no ar. Todos podem acompanhar, participar. 218-368-008. Temos também o WhatsApp 918-617-038. E você que nos acompanha através da aplicação de qualquer lugar do mundo, também pode interagir conosco através das redes sociais. Nós já temos lá nos nossos stories a sondagem sobre o tema de hoje. Eu já queria colocar então para todos poderem participar. Vamos à primeira questão, por favor, produção. A primeira pergunta para os internautas: qual é o maior órgão da pele? Agora é fácil, depois da matéria não tem como você errar essa pergunta, né, que a produção fez. Vamos à segunda pergunta, por favor. Cuida da sua pele? Qual é o cuidado que você costuma ter diariamente com a sua pele? Tem aí 3 opções de resposta. A terceira pergunta: com que frequência utiliza o protetor solar? Todos os dias, no verão e no inverno, apenas na praia ou na piscina, ou você nunca utiliza? A quarta pergunta: já foi ao dermatologista? Sim, só por prevenção, por um problema, ou você diz assim, não, isso é luxo, é muito caro, eu não tenho tempo e não tenho dinheiro para isso. Qual é o seu pensamento a respeito dessa situação de ir a um dermatologista? E temos uma outra pergunta, que é a última, com resposta aberta: se pudesse mudar o hábito, se pudesse mudar um hábito relacionado com a pele, qual seria? Me dê imagens, por favor. Creio que é da doutora Patrícia Santos que está conosco, é isso? Especialista também em dermatologia. Seja bem-vinda aqui ao programa, doutora. Obrigada pelo convite. A essas horas a gente agradece a disponibilidade dos convidados, porque são 23 horas e quase 10 minutos, mas é importante o assunto, é saúde pública, e eu acredito que muitas pessoas do outro lado tenham muitas dúvidas sobre essa questão. Queria que a senhora já fizesse uma introdução dentro de tudo aquilo que já foi falado aqui. Pronto, a pele é um órgão maravilhoso porque de facto tem múltiplas funções muito importantes, as funções dos nossos órgãos internos, não é? Proteção a vários níveis, dá uma proteção física, por outro lado também dá uma proteção química e biológica, por intermédio de células que existem na pele, nomeadamente as células de Langerhans, que acabam por servir de defesa em relação aos micro-organismos. Depois também temos um manto hidrolipídico, que no fundo é uma camada com pH ácido, que também nos bloqueia em relação a alguns micro-organismos, vírus e bactérias, e também tem melanina, e a melanina também nos protege em relação à radiação ultravioleta. Portanto, é um órgão muito completo. Também permite, como disseram na entrada, uma regulação, uma termorregulação, ou seja, quando nós estamos com calor, há uma vasodilatação, há uma perda de suor, para a pele arrefecer aos 36 graus e meio, que é mais ou menos a nossa temperatura corporal, e depois quando temos frio há uma vasoconstrição e a pele fica mais pálida. Portanto, é um órgão que se adapta muito às circunstâncias do meio para proteger o ser humano. E também tem a tal função, como disse também, de sensorial, não é? Permite-nos receber o toque, sentir a pressão, o calor, o frio, e também isto é uma forma de defesa, também a dor. Se nós estivermos a aproximar de uma lareira,
certamente não vamos pôr a mão porque estamos a sentir calor. Portanto, também nisso é uma forma de nos defendermos do meio exterior. É um órgão muito completo, que também nos diz muito sobre a saúde interna, como estava o Dr. Alexandre a dizer. Há muitas doenças que se manifestam na pele, ou seja, o primeiro sintoma é na pele, ou o primeiro sinal é na pele. Isto permite-nos fazer o diagnóstico de muitas situações internas. Lembro-me, por exemplo, da acantose nigricans, em que há uma hiperpigmentação e um espessamento da pele no pescoço, nas axilas, nas pregas, e que pode ser um sinal de diabetes ou de resistência à insulina ou pré-diabetes, e muitas outras doenças dermatológicas que revelam, no fundo, alterações do organismo, portanto, outras doenças internas. Para além, obviamente, temos uma grande quantidade de doenças cutâneas, não é? De manifestação na pele, e é isso que todos nós, dermatologistas, aprendemos ao longo da nossa formação. Aproveitando o espaço, doutora, eu tenho uma curiosidade pessoal. Há muitas pessoas que elas transpiram muito, e independentemente da época do ano, no frio, no calor. É normal isso? É alguma reação do corpo? É necessário a pessoa ter uma atenção especial para isso? Queria que a senhora comentasse. Pronto, essa situação chama-se hiperidrose, é um problema médico que afeta muitas pessoas que têm este problema. Não apenas a hiperidrose axilar, porque esteticamente a pessoa fica com no fundo, a roupa molhada debaixo das axilas, mas a hiperidrose palmar e plantar, e em particular a palmar, porque há muitas profissões em que a mão é usada. Diga-se, por exemplo, nos professores. Eu já tive uma vez uma doente que se queixava de não conseguir segurar no giz. Sim. Porque picava das mãos, e isto é uma situação complicada. Os próprios miúdos que estão na escola e querem fazer uma ficha, imaginemos, um exame, um teste, e estão constantemente a molhar a folha, e portanto é uma situação considerada doença, não é? Existem várias formas de tratar, umas mais simples, outras mais até cirúrgicas, complexas, mas não deixa de ser um problema. É sim, um problema para a maior parte das pessoas que têm isto, hiperidrose. Aproveitando já aqui a participação, quais os hábitos que a senhora costuma, por exemplo, orientar os seus pacientes que contribuem à saúde da pele, que têm um maior cuidado com a pele? Há alguns hábitos que a senhora percebe que o ser humano, de uma forma geral, não tem tanto cuidado em praticar? Olha, ainda bem que me faz esta pergunta, porque eu vejo a dermatologia de uma forma integrativa. Na minha perspectiva, a dermatologia não se deve resumir ao tratamento da doença de pele, ou à prescrição de fármacos, ou à prescrição de cremes que não vão fazer nenhum milagre, se a pessoa não tiver bem presente os 6 pilares da medicina de estilo de vida. Ou seja, é fundamental, para se ter uma pele bonita, ter uma alimentação cuidada, ter uma alimentação anti-inflamatória que vai evitar a inflamação da pele, e isso é conseguido através da ingestão de verduras, de fruta, de ômega 3, que é uma substância anti-inflamatória que existe nos peixes gordos, no salmão, nas sardinhas. Portanto, no fundo, descascar mais e desembalar menos. Isto leva a uma alimentação que evita a inflamação sistémica, ou seja, a inflamação do organismo, e que por seu turno se reflete numa pele mais bonita, mais viçosa, mais saudável. Depois, o sono. Não é à toa que usamos a expressão o sono de beleza. O sono é reparador. O sono vai permitir, ao longo da noite ou do dia, quando a pessoa dorme, a regeneração das fibras de colagênio, portanto, no fundo, a reparação das mutações de DNA que existem na pele e que podem dar lugar a tumores de pele, e, portanto, o sono vai evitar que isto aconteça.
E, portanto, isto graças à libertação de uma hormona, que é a hormona de crescimento, que permite todas estas reparações na pele. Depois, há outra situação muito importante, que é o exercício físico, não é? Não precisa ser um exercício físico de grande intensidade, de média intensidade, vai permitir que a pele receba todo o oxigênio e os nutrientes necessários para que ela esteja em boas condições. O equilíbrio emocional também é muito importante como pilar de estilo de vida. E o equilíbrio emocional diz respeito não apenas à gestão do stress, mas também a ter uma vida com propósito. E isso é uma coisa muito importante para o equilíbrio emocional. Todos nós viemos aqui para com um propósito, com uma missão, seja ela profissional, pessoal, em casa, com os filhos, com a família, com os amigos, e isto também orienta muito a vida e dá muita estabilidade emocional, sendo que sabemos que quando não há equilíbrio emocional, há libertação de cortisol, o cortisol provoca glicação, faz com que as fibras de colagênio fiquem rígidas e partam com facilidade, dando lugar ao envelhecimento precoce. Além de que também pode levar ao agravamento ou ao despoltar de algumas doenças de pele inflamatórias, como é o caso da psoríase, da acne, da rosácea, do eczema atópico. Depois temos também um outro pilar muito importante, que é a dos relacionamentos sociais. Curioso, porque nos sítios onde há mais longevidade no mundo inteiro, onde há maior número de centenários, as relações sociais, nomeadamente a vida em comunidade, é uma coisa fundamental. Fundamental porque permite um equilíbrio emocional e permite que o corpo esteja menos inflamado. E, portanto, isto é uma curiosidade que tem muita relevância. Nós somos seres sociais, os nós humanos. E, por outro lado, também a evicção de substâncias tóxicas, nomeadamente a evicção total do tabaco, das drogas e a moderação do consumo do álcool. Tudo isto, em conjunto, vai fazer com que a pele daquela pessoa seja mais bonita. Depois, temos também alguns cuidados externos que são basilares. Limpar a pele, lavar a pele com um sabonete que não seja muito agressivo para não alterar o pH da pele, mas é fundamental. Porquê? Porque vai limpar as toxinas, as bactérias, a poluição que se vai acumulando ao longo do dia. Hidratar a pele é fundamental, qualquer tipo de pele, mesmo a oleosa, e finalmente o maior cuidado anti-envelhecimento, que é o protetor solar, que deve ser usado ao longo do ano inteiro, todos os dias, antes de sair de casa, renovado de 2 em 2 horas se a pessoa estiver exposta ao sol, sendo que este protetor solar vai evitar o que nós chamamos o envelhecimento extrínseco, ou seja, existem dois tipos de envelhecimento. O intrínseco, que é aquele que está geneticamente determinado, não podemos fugir dele, e depois é aquele que vem da radiação ultravioleta. E isso pode ser prevenido com o uso de protetor solar, que torna a pele não só mais bonita e mais jovem ao longo do tempo, e previne também o cancro de pele. Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, nós vamos às ruas agora para saber a opinião das pessoas sobre esse assunto. E daqui a pouquinho também volto falando com mais uma especialista. Me dê, por favor, o nome, é a doutora Nicole, né? Tem aqui também no roteiro. Doutora Nicole, que é também dermatologista, vai estar conosco aqui falando, comentando sobre o assunto. Sabe qual é o maior órgão do corpo humano? O estômago? É a pele. A pele. Você tem cuidados com a sua pele? Nem por isso. Não. Não faz nada diariamente para cuidar dela? Não. Tirando a higiene normal, não faço nada mais que isso. E não acha que deveria fazê-lo? Penso que não. Então que cuidados é que tem normalmente com a sua pele A diária? higiene diária, normal. Sim. Só o banho? Isso. Nada de cremes, nada... Nada disso. E usa protetor solar? Sim, na praia sim. Mas durante os outros dias, não? Não. No inverno também não? Não. Já apanhou alguns escaldões na praia? Sim, já uns quantos valentes. E conhece as consequências disso? Sim, claro. O câncer da pele. E conhece pessoas que também que cuidam da pele, por exemplo? Não, as esposas e as senhoras e as filhas costumam fazê-lo. Acha que os homens são mais desleixados nesse sentido? Sim, um bocadinho.
um bocadinho. Já teve alguma consulta de dermatologia? Não, nunca. E não acha que precisa de fazê-lo? Claro que não. Porquê? Porque acho que não é necessário para já. Considera que é só para quem tem problemas? Não, considero que é para quem necessita de algum auxílio ou acha que necessita ter algum cuidado a nível da pele. Não sentindo nenhum sintoma anómalo, penso que não é necessário fazer. Na minha ótica, né? Posso estar certo ou errado. Que cuidados é que costuma ter todos os dias? Eu não ponho creme todos os dias porque o que está a acontecer é que marcas conhecidas, como entre outras, prontos, eu não sei se tem algum problema em começar a ser, mas aquele boião azul grande e tudo que a pessoa associa com essa marca muito conhecida, e essa não é a única, há diversas marcas de cremes que eram muito boas no tempo das nossas avós e agora para pouparem dinheiro, aquilo essencialmente tem, prontos, produtos secundários do petróleo. De maneira que há umas que eu também não vou dizer quais são, mas tentar minerais orgânicas, porque a pessoa não sabe, quer dizer, a pessoa usou isto e ouvia a avó e eram de facto muito bons e quando a pessoa começa a ver a água, o segundo produto, pronto, diz logo se a pessoa for ver o que é que aquilo lá está, e quer dizer, e a pele, a pessoa, aliás, isto não é só cremes, tem os vernizes também. A pessoa pensa que põe o verniz, mas o verniz entra para o corpo também. E aquilo é dos piores produtos que se pode utilizar. A pessoa pode pôr o verniz, ou deveria, quando vai a uma festa, uma ocasião especial. Agora, verniz todos os dias é muito bonito. Olha, para as minhas unhas, tomara eu os ter. Mas infelizmente é das piores coisas. Pronto, é tudo o que se põe no corpo entra para dentro. Pronto. Mas que cuidados é que você tem diariamente com a pele? Pronto, eu uso proteção. Tento, de facto, não me expor nas piores horas. E quer dizer, tento, porque a vitamina D é super importante para o nosso corpo, mas quer dizer, regular, e não ponho creme todos os dias. Eu também, infelizmente, tenho uma pele que é oleosa. De maneira que, mas estes produtos, por exemplo, esse mesmo da latinha azul que eu estava a dizer e outros também bem conhecidos, o que acontece por causa da maneira, inclusivamente eles têm álcool, a pessoa sente que está protegida, mas não está, porque aquilo seca-lhe a pele e quanto mais põe, mais tem que pôr. Mas pronto, de maneira que a pessoa tem, é tudo com moderação. Pronto. Você usa protetor solar no inverno e no verão? Dependendo, mas geralmente até uso mesmo. Dependendo de quanto tempo é que eu vou estar fora e onde é que eu estou. O problema é não haver uma autoridade responsável relativamente aos produtos que a pessoa deve usar. Porque, inclusivamente, como isto agora foi feito um estudo, o estudo até foi feito na Inglaterra, que mostra que, de facto, os produtos que nós consideramos melhores e que eu tenho bastantes lá em casa, e agora vejo, não, vou ter que deitar isto tudo fora, que afinal isto não posso usar. Porque a forma foi, para ganharem dinheiro, para ganharem mais dinheiro, põem produtos baratos prontos. Você Okay. já apanha os escaldões? Ai, já. Sabe das consequências que isso... Sei, claro que sei. Mas quer dizer, eu também não me exponho muito e também tenho a pele talvez um bocadinho mais para o claro, de maneira que já, mas não muitos, não sou nada do tipo de... E começo-me a preparar cedo e aos poucos tento fazer isso pelo menos. E já foi a alguma consulta de dermatologia alguma vez? Já, olha, agora até vou a outra. Porque às vezes, olha, apareceu-me aqui tenho aqui uma manchazinha pequenina, e estas manchazinhas pequeninas geralmente até podem ser as piores. Geralmente a pessoa tem a noção de que isso é um sinal assim um bocadinho maior, assim, esses também devem ser considerados, mas muitas vezes estas coisas pequeninas, e se a pessoa sente que aquilo anda ali a irritar já há algum tempo, a pessoa deve ir, e agora vou de facto marcar, já tentei marcar a semana passada. Mas as pessoas normalmente só vão ao dermatologista quando têm de facto problemas, mas devem ir com regularidade, sim, não é? Sim, absolutamente. Sim, olha, os desodorizantes, aqueles roll-ons e assim também, não são produtos bons para se usar todos os dias, de maneira que eu não uso, é tudo em moderação.
Prontos. É claro que dá uma sensação de bem-estar e todos estes, especialmente cremes e sprays, e a pessoa põe e cheira tão bem e sabe tão bem a pessoa cheirar bem todos os dias, mas o facto é que agora, pronto, a pessoa tem que fazer uma escolha, infelizmente, e tudo o que cheira bem, geralmente até não é estes cremes, estou a falar dos cremes, não é? Geralmente até não são bons. Você também pode participar conosco, estamos em direto. Você pode ligar, fazer perguntas, tirar dúvidas, 210-346-091. Eu tenho aqui nos estúdios o doutor Alexandre, ele é médico dermatologista. E, assim, quais são os casos que o senhor atende, os casos mais comuns, né? As pessoas, elas chegam no consultório apresentando que sinais na pele? Quais são os reclames dessas pessoas? A consulta de dermatologia é muito variada. Não é? Vai desde adolescentes com acne, jovens adultos com rosácea, queda de cabelo, vêm para mostrar sinais, problemas das unhas, ou seja, realmente a dermatologia é muito vasta. Mas talvez os principais fatores será mesmo virem mostrar os sinais, sobretudo sinais que ficam diferentes, que se destacam dos outros, feridas que não cicatrizam devem chamar a atenção, sinais que estão a evoluir, são um motivo muito frequente de consulta. Depois também, como estava a dizer, o acne na adolescência é uma condição muito frequente de procura por consulta de dermatologia. É muito importante o tratamento precoce, sobretudo para evitar o desenvolvimento de marcas, de cicatrizes. O acne inflamatório conseguimos tratar, no entanto, se não for apanhado a tempo, vai deixar marcas e cicatrizes que mesmo com lasers podem, ou tratamentos mais virados à estética e à recuperação da pele, podem não ser suficientes para que a pele volte ao seu estado anterior, na ausência de marcas e cicatrizes. A acne, ela é o resultado de uma doença interna que se manifesta na pele ou é uma doença da própria pele? É uma doença da própria pele. Da própria pele. Tem a ver com o estímulo hormonal, sobretudo na fase da adolescência, com maior produção de sebo, depois há a formação dos comedões, há a proliferação de uma bactéria e depois desencadeia-se uma reação inflamatória que dá depois as lesões de acne. Podem ser desde os comedões, que são os pontos negros, ou brancos, consoante são abertos ou fechados, e depois pode haver as pálpebras, as tais borbulhas, não é? Podem ou não ter pus e até casos mais intensos com formação de nódulos e de quistes, quer no rosto, na zona do peito e do dorso. Não é? Há diferentes há acnes ligeiros em que os cosméticos de farmácia serão suficientes, noutros casos em que está ou mais extenso, mais exuberante, já deixa marcas. É muito importante o tratamento com medicamentos propriamente ditos, quer locais ou orais, para realmente conseguir controlar a situação. Além do efeito, no momento do incómodo que o acne dá e das marcas que pode deixar, o impacto psicológico do acne, quer ativo, quer depois das marcas, também é muito importante, sobretudo na adolescência e nos adultos jovens, em que a parte do impacto estético que tem e o impacto depois social que tem o acne é muito importante e não deve ser negligenciado. O acne, ele se manifesta mais numa fase, né, mais jovem da pessoa, né? Assim, depois de uma certa idade já não... Sim, 30, com a idade também costuma haver uma estabilização hormonal e deixa de aparecer. No entanto, há homens e mulheres que aos 25, 30 anos continuam a ter acne, podendo ter alterações ou não hormonais, ou então apenas os tecidos, nomeadamente da pele, responder em excesso a níveis normais das hormonas no sangue. E pronto, também vamos ajustando os tratamentos de acordo com a idade e com o que vemos na consulta. Sim. E tem aqui alguns dados que eu até confesso que fiquei até alarmado, porque diz aqui que a psoríase é uma doença comum em Portugal e que afeta aí entre 250 a 400 mil pessoas. E o senhor, quando atende uma pessoa com psoríase, ela chega no consultório com quais sintomas? O que é a pele? A psoríase, a forma mais frequente é a psoríase em placas. São umas placas vermelhas, espessadas, né, com escama. Locais muito frequentes, couro cabeludo, sobretudo a região posterior, e os cotovelos e os joelhos. Não é? É realmente muito comum. Claro que a maioria das pessoas vai ter uma forma de psoríase ligeira, quer uma descamação mais ligeira no couro cabeludo, que até pode nem incomodar. Muitas vezes tem uma descamação no cotovelo e nos joelhos, que até nem incomoda, nem procuram a consulta. E depois há formas mais extensas, em que a própria psoríase, em vez de estar localizada apenas nesses sítios, pode atingir também o rosto,
pode se espalhar no fundo pelo corpo inteiro e obriga a outro tipo de tratamentos. Depois há formas de psoríase um pouco diferentes, que em vez de afetar sobretudo as zonas de extensão, podem afetar as pregas, uma psoríase inversa. Pode afetar as axilas, o umbigo, a área genital, ou seja, são as zonas também em que o impacto depois na qualidade de vida da pessoa são muito importantes. Pode afetar as unhas e há formas de psoríase também com formação de pústulas ou aquelas borbulhas com pus. Ou seja, a psoríase é muito vasta até na sua apresentação, nas suas manifestações. Inclusive, podendo também afetar as articulações, não é? A artrite psoriática também, por exemplo. Mas com o tratamento isso se supera? Sim, existe cura? Cura não existe. Existe tratamento. Não existe cura? Não existe cura para a psoríase? Não, é uma doença inflamatória crónica, tal como, por exemplo, uma diabetes, uma tensão alta. É preciso, o tratamento tem de ser feito a longo prazo. Ou seja, o objetivo do tratamento é controlar a doença para que a pessoa não tenha sintomas, não tenha queixas e tenha uma boa qualidade de vida. No entanto, estar à espera de uma cura com o tratamento não é expectável, na maioria dos casos. Daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas para o senhor. Agora nós vamos falar com a doutora, por favor me dê o nome da doutora, é a Nicole, que está conosco. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Quais são os casos mais comuns aí que a senhora atende no consultório, de tudo aquilo que nós já falamos aqui? É bem parecido com o que já foi comentado, né? A gente sabe que a pele, por ser o maior órgão do corpo, tem muitas doenças. Então, a gente costuma brincar que tem mais de 3.000 doenças dermatológicas que o dermatologista deve conhecer. Então, a gente vê muito casos de manchas e manchas com diversas causas, melasma, mancha de sol, doenças inflamatórias que deixaram uma hiperpigmentação, doenças inflamatórias como a acne, a rosácea, psoríase, doenças imunomediadas, dermatite atópica, alergias várias, queixas de cabelo e queixas de unha também, porque o dermato também vê. Então, a gente vê um pouquinho de cada coisa todos os dias. E como falava o doutor aqui no início, eu estava a perguntar, né, o que lhe motivou, o que lhe influenciou a ser especialista nessa área. Faço a mesma pergunta para si, né, o que motivou a senhora a se tornar uma especialista na área da dermatologia? Eu gosto muito, eu acho que é muito gratificante a gente conseguir ver a melhora com o olho nu, né? Então, o paciente chega com alguma queixa, a gente consegue ver a lesão. Lógico que a gente tem ajudas diagnósticas, muitas vezes a gente faz biópsia, exame de sangue, e à medida que a gente vai tratando, a gente consegue ver uma melhora no paciente, e o paciente consegue trazer isso para a gente também, e é muito gratificante. Fora a ampla gama de doenças e atuações. No mesmo dia eu posso ver câncer de pele, eu posso ver queixa de cabelo, posso ajudar um paciente que tem uma alergia. Então, o nosso dia a dia no consultório é muito variável. Isso é muito legal. E por exemplo, como é que uma pessoa em casa, uma pessoa que agora está acompanhando o programa, doutora, ela pode identificar um problema na pele? Qual é a alteração que é considerado normal devido à idade, devido ao desgaste? E qual é a alteração que a pessoa deve se preocupar e buscar um dermatologista? Bom, eu sempre costumo orientar os pacientes que se tem algum machucadinho que não melhora, que volta sempre no mesmo lugar, ou então alguma alergia que vai e volta sempre no mesmo lugar, você precisa levar isso ao médico, isso merece ser olhado. E aí, muitas pessoas não têm nenhuma dessas queixas, e eu costumo dizer que é válido, pelo menos uma vez na vida, passar com um dermatologista para a gente dar aquela olhada geral em todas as pintas, todos os sinais do corpo, porque tem muitas coisas que o paciente não percebe, mas nós, com o dermatoscópio, com o nosso olho mais treinado, a gente consegue perceber. E eu gosto sempre de orientar o paciente sobre os sinais de alarme das lesões de pele para a gente pensar em câncer de pele. Então, a gente gosta muito da regrinha do ABCDE. Então, são para lesões assimétricas. Isso normalmente para quando a pessoa tem muitas pintas, ou então percebe uma pinta nova, um sinal novo. Ficar atento se ele é assimétrico. B, se ele tem bordas irregulares. C, se ele tem mais de uma cor, ou se a cor está mudando ao longo do tempo. Então, era uma pinta marronzinha que começou a ficar preta.
D é de diâmetro, então uma lesão que é maior do que 0,6, do que 1 centímetro, deve ser avaliada. E o mais importante, o E de evolução. Então, se era uma lesão que durante muitos anos ficou ali tranquilinha, uma pintinha normal, e de repente ela começa a mudar, isso merece uma avaliação médica. Ah, muito interessante, hein? Se a senhora depois puder pontuar novamente a questão do A, B, C, C. D, E. Em poucas palavras, eu tenho certeza que há pessoas que agora estão anotando, estão apontando em casa. Se a senhora pudesse novamente repetir, Perfeito. eu agradecia. Claro, então A é para assimetria, B é para bordas irregulares, C é para cor, então alteração de cor, D é de diâmetro, então é uma lesão maior, e E é de evolução, se ela está mudando de comportamento ao longo do tempo. Ok, daqui a pouquinho eu volto com mais perguntas, muito interessante a sua participação. Tenho certeza que agora você, internauta, telespectador, você parou para apontar, porque realmente, quem é que não tem uma pinta no corpo? Eu acredito que é algo comum. Agora, o problema não é ter o sinal, é essa situação de evolução, a forma, a cor, conforme a doutora explicou. Eu quero falar também já, aproveitar o momento para falar com a Gabriela, que está conosco. A Gabriela, ela tem um cuidado especial com a pele. Me dê imagens assim que possível, por favor. A Gabriela Felipe, que está conosco. Gabriela, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda aqui ao debate. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a sua coragem, a sua disposição de poder conversar sobre o assunto, contar experiências suas, o que você faz para ter um cuidado maior com a sua pele. E eu tenho certeza que muitas pessoas lá em casa serão ajudadas, beneficiadas, né? Agora, como é que, por exemplo, você que tem essa situação da pele, né? Você lida com o albinismo, correto? É isso mesmo? Sim, correto. Como é que você lida com o albinismo, com a situação da sua pele, assim, todos os dias? Qual o cuidado que você tem? Eu lido com a minha pele de forma normal, tendo um cuidado especial, principalmente no verão, devido à exposição solar. Faço hidratação, esfoliação, ponho protetor solar diariamente. Tenho sempre ele à mão para poder aplicar ao longo do dia, principalmente quando pronto, vou à praia, à piscina e quando estou a fazer caminhadas ou percursos mais longos ao longo do dia. No inverno também uso protetor solar, mais no rosto porque o corpo está coberto. Protegido? Opto por usar mais hidratantes e a minha pele sendo oleosa, tenho também outros cuidados para que não agrida a minha pele, porque, por exemplo, durante o meu ciclo menstrual, aparecem muitas borbulhas e também tenho esse cuidado de usar certos produtos para que Faça pronto, uma as vida borbulhas não normal, né? me... Dá para se viver Sim. normalmente, basta Sim. esses cuidados, né? Agora, com que frequência você, por exemplo, vai num dermatologista? Para ser sincera, eu não vou dermatologista, eu tenho que... Você tem o Não vou, autocuidado, não. Sim. Por mas não exemplo, vai não porque não tenho... vê necessidade, né? Sim, não tenho manchas na pele, mas não tenho nenhuma alteração na pele, Sim. mas pretendo fazer sim uma análise para ver se está tudo certo, não é? Claro. E se tenho que ter algum cuidado especial com a mesma. Por exemplo, mas quando você começou aí, a fase da consciência, você foi orientada, né? Você foi orientada Sim. dos perigos, foi por familiares ou foi um médico? Como é que foi? Tive uma experiência que quando eu cheguei em Portugal, fomos à praia e não levamos proteção e ficamos expostos ao sol e no final do dia uma senhora alertou-nos porque nós tínhamos, pronto,
adormecido na praia, alertou a minha prima que eu estava a ficar muito vermelha e que, portanto, para ter atenção. E quando chegamos em casa, as borbulhas começaram a aparecer, ou seja, apanha escaldão. E ninguém sabia, na altura, ao certo o que é que era. Então fomos ao hospital e aí explicaram quais tipos de cuidado eu deveria ter, que não deveria ser tão exposta ao sol, que deveria usar protetor solar, e a partir desse momento, então, os cuidados começaram. E eu aí aprendi como cuidar da minha pele e como me proteger durante a exposição solar. Ah, ok. Então foi a partir de um susto que você começou. É importante isso, né? Sim, Muitas foi pessoas que não têm esse cuidado. E é até uma curiosidade que eu tenho, vou perguntar daqui a pouquinho também ao doutor Alexandre, se essa questão do protetor solar deve ser um uso contínuo, ou só nos dias em que as pessoas vão à praia e estão diante de uma exposição solar. No seu caso, você usa sempre, né? Sim, uso sempre. Principalmente no rosto, que é a zona que está mais exposta. Sim. Ok. Tá certo, Gabriela. Qual o conselho que você gostaria de deixar aí para as pessoas que talvez tenham receio de fazer uma caminhada, de repente também lida com o albinismo, né? E tem receio de fazer uma vida normal, se sente inferior, tem vergonha. Qual o conselho que você dá a essas pessoas? Que não tenham vergonha, nós somos seres de luz, fomos abençoados com a pele que temos e não devemos ter vergonha de quem somos e nos orgulhar do nosso tom de pele e mostrar ao mundo a nossa beleza e sermos felizes e não nos deixarmos de levar pela opinião dos outros e não termos medo de passear na rua, falar com pessoas e sermos felizes. Viver. Viver, né? Tá Sim. certo, Gabriela. Muito obrigado pela sua participação. Não sei se você gostava de falar algo ou pontuar alguma situação, fazer algum comentário a mais. Não tenho mais nada a dizer. Tudo? Tá tudo, sim. Então tá bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, tá? Obrigada eu. Nós vamos agora uma segunda matéria que fala sobre o assunto e já eu retorno também conversando com os especialistas que estão conosco aqui no programa. As doenças de pele são muito comuns e podem afetar pessoas de todas as idades, variando entre problemas ligeiros a condições mais crónicas. Em Portugal, devido ao clima, à exposição solar e até a fatores genéticos, algumas doenças são especialmente frequentes. Uma das mais comuns é a dermatite atópica, também conhecida como eczema. Provoca pele seca, vermelhidão e comichão intensa, sendo mais frequente em crianças, mas podendo persistir também na idade adulta. Outra doença muito comum é a psoríase, uma condição crónica em que o sistema imunitário acelera o crescimento das células da pele, originando manchas vermelhas e descamativas, frequentemente nos cotovelos, nos joelhos e também no couro cabeludo. Em Portugal, a doença afeta cerca de 250 mil a 400 mil pessoas, mas estima-se que cerca de 20 a 25% dos casos ainda estejam por diagnosticar. O acne também é extremamente prevalente, sobretudo entre adolescentes e jovens adultos. Está ligado a alterações hormonais, à produção de sebo e à inflamação da pele, afetando também principalmente o rosto, o peito e as costas. Em Portugal, devido à elevada exposição solar, os cancros de pele, como o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma, são também uma preocupação importante. O melanoma, embora menos frequente, é o mais grave e está diretamente associado a queimaduras solares repetidas e à exposição excessiva ao sol sem qualquer tipo de proteção. Também são comuns infecções cutâneas, como fungos, micoses, especialmente em zonas úmidas do corpo, e dermatites de contacto causadas por alergias ou irritação provocada por cosméticos, detergentes ou metais.
No país, o cancro da pele registra cerca de 12 mil novos diagnósticos por ano. Embora estes números estejam a aumentar, a taxa de sobrevivência é elevada quando a doença é detectada precocemente. Em geral, os especialistas alertam que muitos destes problemas podem ser prevenidos com cuidados simples, tais como o uso diário de protetor solar, uma boa higiene da pele, hidratação adequada e evitar exposição solar excessiva nas horas de maior risco. É importante realizar rastreios, ter em conta as doenças familiares e, para os sinais, muita atenção, porque um sinal dá sinal. Me dê imagens da doutora Patrícia Santos, por favor. Doutora, o que fazer para minimizar ou diminuir esse índice de quase 12 mil pessoas, por exemplo, aí sendo diagnosticadas com cancro na pele, hein? Dá para fazer alguma coisa? Olha, antes de mais, eu acho que este programa, assim como outros do mesmo género, tem muita importância porque permite uma coisa que falta muito em Portugal, que é a literacia em saúde. E nós vimos bem nas entrevistas que se fez, realmente não há uma consciencialização, por mais campanhas que se façam, mas que temos que continuar a fazer, e nesse âmbito a Associação Portuguesa de Cancro de Pele é muito ativa, fazendo campanhas de prevenção todos os anos, com o apoio da comunicação social, que acaba por ajudar a difundir toda a informação e passar exatamente todas essas informações que foram ditas, a importância das regras de exposição solar segura, que não passa apenas pela aplicação do protetor solar. Muitas vezes pensa-se que colocando o protetor a pessoa fica protegida. Não, o protetor solar é o último patamar da pirâmide da fotoproteção. Há outras coisas tão importantes como evitar ir à praia entre o meio-dia e as 4 da tarde, fazer uma exposição gradual e progressiva, ou seja, não ficar muito tempo na praia logo nos primeiros tempos, usar vestuário na praia, uma t-shirt, um vestido, usar um chapéu de sol e estar também debaixo do guarda-sol, pronto, e ir renovando o protetor de 2 em 2 horas, que é outra coisa que as pessoas não sabem. O protetor solar só garante eficácia durante 2 horas, ao fim das quais, ao mesmo que não ter nada na pele, e portanto é necessário ir renovando e também aplicar novamente depois da pessoa vir da água. Então, difundir estas regras de exposição solar segura é fundamental. Qual o objetivo principal? Evitar a queimadura solar. As queimaduras solares de repetição na infância e na adolescência são o principal fator de risco para o melanoma na idade adulta. Claro que todas as queimaduras são para ser tidas em conta, porque a pele tem memória e vai acumulando todos estes danos do DNA. Não esquecer que uma queimadura de primeiro grau é ficar com a pele vermelha ou rosada. Muitas vezes as pessoas dizem: eu só apanhei um escaldão na minha vida ou 2. Isto não é verdade, porque cada vez que vai à praia, se ficar com a pele vermelhinha ou rosada, já é uma queimadura de primeiro grau, e isto é extremamente perigoso quando é de forma consecutiva, não é? Acontece no início da época balnear ao longo de muitos anos. Portanto, também é importante salientar quais os grupos de risco para cancro de pele: pessoas com pele clara, olhos claros, cabelo ruivo ou loiro, que tenham tendência para formar sardas, que tenham uma queimadura fácil, mas um bronzeamento difícil, ou seja, vão à praia e nunca ficam bronzeadas, ficam sempre vermelhas. Pessoas que tenham um histórico familiar de cancro de pele, nomeadamente melanoma ou outro tipo de tumores, também estão em risco superior. Pessoas que frequentam solários, que, como dizia um colega nosso há uns anos atrás, são fábricas de cancro de pele. Portanto, os solários estão completamente contraindicados. Pessoas que trabalham ou que tenham atividades de lazer ao ar livre também são grupos de risco para cancro de pele, e, portanto, ter em atenção as regras de exposição solar segura, saber quais os grupos de risco e os sinais de alarme, que a minha colega também já falou, a regra do A, B, C, D, E, que é uma regra universal. Tudo isto vai fazer com que, tendo consciência desta realidade do cancro de pele, e gostava de salientar que o melanoma é um tumor muito agressivo, que pode levar à morte, ao contrário de outros tumores. Por exemplo, o basalioma é um tumor mais
menos agressivo de malignidade local, invade as estruturas da pele e adjacentes, aumentando e ulcerando, mas não dá metástases, ao passo que o melanoma não. O melanoma aparece em qualquer idade, jovens inclusivamente. Ainda há uns tempos atrás tive um rapaz de 18 anos com melanoma bastante grave, e de facto é um tumor muito com elevada mortalidade. Portanto, todos estes cuidados são necessários e é preciso, acima de tudo, literacia em saúde, que é o que este programa está a fazer e muito bem. Que bom. Doutora, a gente agradece a sua participação. Foi um gosto tê-la aqui no programa, tá bem? E até uma próxima oportunidade aí. Sucesso no seu trabalho, viu? Obrigada. De nada. Eu já quero também falar com a doutora Nicole, que está conosco. Já me dei imagens também, ela é dermatologista, está conosco no programa, já apontou aqui também assuntos muito importantes, relevantes. Doutora, o que a senhora acredita que pode ser falado para as pessoas que estão aí do outro lado, que ainda não foi mencionado aqui no programa, embora a gente já abordou muitos temas, muitos pontos? O que a senhora acredita que possa ajudar quem está em casa agora acompanhando o programa? Eu acho que o principal foi falado, mas acho que sempre reforçar isso que a doutora Patrícia comentou, de que a gente não precisa se proteger do sol apenas com um protetor solar. Às vezes a gente esquece que dá para se proteger com chapéu, com roupas, então a gente tem alguns aliados nessa proteção e que a longo prazo fazem muita diferença, tanto para prevenir câncer de pele, que é o principal, mas também para ajudar no fotoenvelhecimento, ter uma pele mais bonita e mais saudável. Então, acho que saber a regrinha do ABCDE e lembrar sempre de proteger do sol, independente da época do ano e independente de você estar indo à praia, à piscina, mas todos os dias, porque eventualmente a gente recebe radiação. Seja quando a gente vai andando até o trabalho, até o mercado, ou então está no escritório, em casa e tem uma janela do nosso lado. Tudo isso é radiação, tudo isso contribui para esses danos à pele que a gente comentou. Certo. Te agradece a sua participação, tá bem? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Espero poder contar consigo aí num próximo programa tratando de saúde. Muito obrigado. Claro. Obrigada. Tá aí, você que acompanha o programa agora está bem informado sobre detalhes que talvez você desconhecia, né? Como as pessoas que falaram há pouco, nós vamos agora a mais entrevistas. A nossa repórter esteve nas ruas perguntando sobre essa questão dos cuidados da pele. Vamos acompanhar. Sabe qual é o maior órgão do corpo humano? Deve ser o coração. Acha? Acho. Sem o coração não vivemos. É a pele. A pele, ok. Cuida da sua pele? Mais ou menos, uso a Nivea. Apenas, sim. É esse o cuidado que tem diariamente? Sim. Utilizo o gel normal de banho e utilizo o creme Nivea. Portanto, mas acho que sim, depende também do tipo de pele. Porque neste momento vou fazer pelo menos 48 anos e não parece, portanto, acho eu, porque ninguém me dá a idade que eu tenho. Então tem cuidado, na sua opinião, tem cuidado bem da sua pele? Sim, naturalmente que evito maquilhagens, porque acho que atualmente abusem muito de maquilhagens, acho que aquilo... As pessoas pensam que ficam bonitas, sim, mas acho que o uso continuado envelhece a pele, sim. Eu, por norma, o faço só... Tomo o meu banhinho normal, com gel normal de banho e passo o creme Nivea na pele e pronto. De vez em quando lá ponho um creme ou outro, pronto, uma maquilhagem ou outra, assim, dia de festas e assim. Mas por norma não sou assim muito a abusar com maquilhagens. Sim, costumo fazer rotina de skincare à noite e de manhã. O que é que costuma fazer diariamente para cuidar da sua pele? A limpeza, hidratação e proteção solar. E sente que a sua pele está bem? Sim, acho que sim. E usa protetor solar também? Uso, utilizo só na rotina da manhã. E usa também no inverno ou mais só no verão? Não, utilizo o ano inteiro. Porquê? Porque sei que durante o inverno os raios ultravioleta também atingem a nossa pele e que é um dos fatores que ajuda mais no envelhecimento cutâneo. Já apanhou os escaldões? Sim, já. E conhece as consequências a longo prazo disso?
Sim, sei que não é bom para a pele, pode dar desenvolvimento de tumores. Sim. Já teve consultas de dermatologia? Sim, já, algumas. E considera que é só para quem tem problemas este tipo de consultas ou acha que as pessoas devem ir com regularidade? Não, acho que devem ir com regularidade, sim. Porque é preciso que se aconselhem com um profissional para saber se estão a fazer as coisas certas? Sim, sim. Foi isso que foi fazer ou foi só quando surgiu algum problema? Não, por acaso foi só quando surgiu algum problema. Nunca fui assim de rotina, apesar de saber que deveria ir, mas não, nunca fui. Considera que é só para quem tem problemas estas consultas? É assim, não considero, acho que é importante, só que é assim, a nível de Portugal não é como participar praticamente, é uma consulta muito cara de especialidade. Para quem não tem seguro torna-se complicado, sim. Acho que, e se formos marcar pelo Serviço Nacional de Saúde, o Estado nem sempre chamam, só chamam quem tem problema de pele. É uma consulta muito demorada mesmo, pois que precisam e porque eles acham que não precisam. No centro de saúde não tem a especialista, não é? Os dermatologistas não existem no centro de saúde, portanto. Acha que as pessoas deveriam ser sempre aconselhadas por um profissional? Acho que sim, que devíamos ter. Aliás, acho que no centro de saúde devia haver pelo menos um especialista de cada área, pelo menos para ver uma vez por ano as pessoas e aconselhar e detectar precocemente as doenças que possa haver. Já apanhou também alguns escaldões? Quando era mais nova, sim. E tem noção das consequências a longo prazo dos escaldões? Tem, sim. Agora mais que nunca. Porque há uns anos atrás, pai, há 30 anos ou assim, não se falava tanto e não nos preocupávamos muito com isso. Agora as pessoas falam mais, sim. Têm mais cuidado. Sim. Já teve consultas de dermatologia? Já. E agora vou a outra. Tenho que tirar aqui e aqui uns sinais. É por causa de sinais na pele? Sim. Considera que o dermatologista é só para quem tem problemas ou acha que as pessoas deviam ir com mais regularidade? Acho que deviam ir, porque às vezes há coisas que não nos apercebemos e depois lá até mostrar sinais que já são muito antigos, mesmo que eles não mudem, mostrar sinais. Tudo aquilo que colocamos na pele acha que deve ser sempre aconselhado por um profissional ou acha que devemos fazer as coisas por nós próprios? Devemos ser aconselhados, mas eu, por exemplo, uso sempre o mesmo creme já há muitos anos. Mas não foi recomendado por especialistas? Não foi, não. Nesta altura do ano o corpo também sua bastante. O que é que faz para evitar e que produtos é que usa? Eu uso um desodorizante natural. Isso sente que não sua tanto? Eu também não sou muito, mas é mais por causa das toxinas e essas coisas, não é? Aquelas coisas que são feitas, os produtos que são que fazem, sim. Tenho, porque eu moro no Brasil, em São Paulo, então o sol é permanente. E eu corro, tenho o hábito de correr, então filtro solar. E eu tô com 63 anos, então acho que tá bem. Usa também protetor solar? Sim. E usa no verão, no inverno, todo o ano? Sempre, nas corridas, normalmente, quando saio para correr. Então já teve várias consultas de dermatologia? Sim, já. Por estética e também cuidados com receio do câncer de pele, que é um dos que mata mais, né? As pessoas não percebem. Considera que as pessoas só vão ao dermatologista quando têm problemas ou acha que vão mais com regularidade? Só quando tem problemas, porque é um dos especialistas caríssimos, pelo menos no Brasil. Não se tem na rede pública. Você também só vai quando tem algum problema? Sim, normalmente sim. A não ser coisas de estética, por uma avaliação. E tudo aquilo que coloca na sua pele foi aconselhado por um especialista? Não, nem sempre. Não. Vai só por si própria? Sim, pesquisas na internet, sugestões de amigas. E acha que isso é o certo? Não. Não mesmo. Acha que as pessoas se desleixam um bocadinho com a pele? Sim. Eu mesmo conheço uma pessoa que trabalha com sol na Dinamarca e não usa protetor solar. Ele acha que
não há problemas. E a pele dele, ele tem 48 anos, você já vê marcas e marcas do sol. Doutor, e aí? O que nós podemos acrescentar para todos que acompanham o programa? Foi falado aqui muitos pontos importantes, né? Mas acredito que o senhor tem alguma coisa aí na manga ainda que possa ajudar, né? Que possa esclarecer lá para as pessoas. Foi um programa muito interessante. Acho que reforçar, realmente falamos muito do protetor solar, mas que o protetor solar é para acrescentar aos outros cuidados, nomeadamente evitar o sol, manter-se à sombra, usar chapéu, óculos de sol, roupa apropriada, evitar as horas piores de exposição solar. Hidratar bem. E depois usar o protetor solar como mais uma proteção. Não devemos pôr o protetor solar para nos permitir estar horas e horas ao sol. Mesmo o bronze, que é feito de forma gradual, o bronze é uma resposta à agressão à pele, o bronzeado. E qualquer agressão à pele, a longo prazo, pode se refletir, quer com o risco aumentado. Bronzeado artificial ou natural? Mesmo natural. O natural. Ou seja, a pele está a produzir mais pigmento como resposta à agressão. Claro. E essa questão do bronzeamento artificial, aquelas mulheres que entram naquela máquina assim e saem toda bronzeada, não é agressivo à pele, não? Sim, mulheres, homens, né? Não é considerado, é cancerígeno, não é? Porque estamos a fazer radiação ultravioleta na pele, que tem um objetivo estético, da pessoa ficar com um aspecto visual mais bonito, mas essa radiação ultravioleta sem proteção vai estar a aumentar o risco de cancro de pele, faz alterações na informação genética das células, aumentando a longo prazo o risco de cancro de pele. É cancerígeno, é um pouco como o tabaco para os pulmões, não é? Ou seja, nenhum dermatologista vai recomendar sempre a pessoa não fazer solário, sim. Não. E mesmo assim as pessoas fazem, né? É como o tabaco, né? Sim. Todos sabem que faz mal e muitos aí seguem fumando normalmente. Bem, doutor, eu agradeço imenso a sua participação. Antes de finalizar consigo, vamos à sondagem. Como ficou lá na internet, lá nos nossos stories, coloca por favor aí, produção. A pergunta era qual era o maior órgão do corpo, 8% disse a pele, 79% disse o intestino, 12% o pulmão. As pessoas não tinham ideia, muitas pessoas não tinham ideia dessa questão de a pele ser o maior órgão do corpo. A segunda pergunta, cuida da sua pele? 55% diz que sim, 32% muito pouco, 14% nunca pensou em nenhum tipo de cuidado com a pele. A outra pergunta, com que frequência utiliza protetor solar? Todos os dias? Essa é a pergunta. Não tem a sondagem da pergunta, produção? Essa é a sondagem? Bom, não tem a porcentagem ali. Vamos à outra então, a outra pergunta, por favor. Temos aí a outra pergunta. Agora sim, cuida da sua pele, 55% diz que sim, 32% diz que muito pouco, 14% nunca pensei nisso. Vamos lá, finalizar. Com que frequência utiliza o protetor solar? 29% diz todos os dias, 6% só no verão e inverno, 47% diz que quando vai à praia. As pessoas logo associam o protetor solar à praia, né? Muitas pessoas se lembram de comprar o protetor solar no caminho da praia. E 18% diz que nunca utiliza. As respostas abertas, tem aí, já foi ao dermatologista, 10% diz que sim, por prevenção, 20% diz que foi por causa de um problema, 50% diz que não, mas gostaria de ir, de repente tem medo, ou não quer, de repente, ter um gasto extra, que é importante, né, doutor? Se trata da saúde, né? Não é luxo. Não, muitas vezes é uma necessidade. É uma necessidade. 20% diz que acha muito caro. Se pudesse mudar um hábito relacionado com a pele, qual seria? A Karina diz não usar qualquer produto. A Dinorá diz proteger mais do sol. E a Teixeira Anabela diz talvez fazer uma renovação de pele completa, em princípio uma plástica para pôr um corpo formal. E aí, doutor, o que o senhor diz a respeito das pessoas, por exemplo, que fazem aquele... Não tem um procedimento que parece que
substitui a pele do rosto, tira a pele velha para nascer uma nova. Como é que é essa história aí? O senhor já ouviu falar disso? Há procedimentos estéticos que permitem estimular a renovação da pele, nomeadamente peelings, radiofrequência, lasers. E é no seguro? fundo, grande parte deles seguro? vai produzir uma agressão à pele para estimular a sua renovação e a produção de novo colagênio. É seguro se for feito numa pessoa que tem uma pele apropriada para fazer a técnica, e se o profissional que está a fazer também tem os conhecimentos necessários para o fazer. É porque quando se trata de estética, a gente vê muitos casos, né, que viram notícia. Pessoas que foram fazer procedimentos simples e houve uma complicação e a vida da pessoa nunca mais voltou ao normal. Desde uma cirurgia plástica, procedimento linfático, essa questão do peeling. Então, é procurar um especialista a sério. Sim, às vezes as pessoas vão por profissionais que não estão habilitados, nomeadamente profissionais não médicos. Custos, né? Por vezes por custo, ou por facilidade, ou porque conhecem, mas por vezes pode correr mal, não é? Ou seja, a pessoa não deve pôr em risco a sua saúde, até porque um erro ou algo corre mal, pois pode ter um impacto não só no momento, mas a longo prazo ter sequelas. O resto da vida. Doutor, agradeço imenso a sua participação. E chegamos ao fim de mais um debate público aí, trazendo todos os pormenores e detalhes sobre a pele, o maior órgão do corpo humano, que muitos, inclusive, não sabiam. Vou deixar para você um e-mail que fica à sua disposição para enviar uma sugestão de tema, jornalismo@unifetv.pt. Ficamos por aqui com o programa de hoje. Vem aí uma programação muito especial. Você que nesse momento está sozinho, sozinha, na solidão, com depressão, amargurado, infeliz, já tomou remédios calmantes, já fez consultas, já procurou a medicina alternativa, a medicina tradicional, não resolveu o seu problema. E o pior de tudo, você diz assim, poxa, ninguém me entende, ninguém me compreende. Uma programação especial daqui a pouco. O Marcos Bueno vai lhe atender, vai lhe orientar, 218-368-008. Nada está perdido, hein? Nada está perdido para você. Existe uma solução, existe uma saída. Daqui a pouquinho aqui pela Unifé TV. Forte abraço e até o próximo programa. Até lá.